nós vamos trabalhar um exemplo colocando em jogo aqui a negociação de uma call. Determinado indivíduo vai receber ali sua PLR, vai receber ali uma grana daqui a um mês. E o que ele tem hoje é uma expectativa ou uma aposta de alta de preços de uma ação. Baseado nessa aposta, o que ele vai fazer é se posicionar no mercado, uma vez que ele não tem dinheiro hoje, com um produto que o alavanque, que permita que ele tenha direito a um investimento futuro num valor superior àquele valor que ele vai pagar para ter esse direito hoje. O nome desse produto é call, ou opção de compra. O investidor vai comprar uma call para negociar 1.000 ações daquela determinada empresa, com vencimento em um mês, com preço pré-estabelecido ou strike, que é como nós chamamos o preço de exercício, de R$20. Para poder ter esse direito, ele vai pagar um prêmio de 30 centavos para cada ação negociada, totalizando um pagamento à vista de prêmio de R$300. Lembrando que o prêmio é a perda máxima do titular. Então o máximo que ele pode perder nessa aposta que ele está fazendo são R$300. Comprador é chamado de titular. O titular tem um direito e se ele está comprando uma opção de compra, o direito dele é de comprar esses ativos na data futura. Para finalizar, o titular de uma opção de compra tem como expectativa a alta de preços desses papéis. Para fechar a operação, nós temos um lançador, ou seja, um vendedor, que vai vender 1.000 calls, ou seja, é a mesma opção, eu só estou mudando a pessoa, quem está negociando. Eu tenho o lançador de 1.000 calls dessa determinada ação de empresa, com vencimento para um mês, com o strike, que é um preço pré-estabelecido de R$20, e essa pessoa cobra 30 centavos por ação para poder dar esse direito do titular comprar dele essas ações no futuro. Perceba que o ganho máximo de um lançador são esses 30 centavos vezes 1.000, totalizando R$300 nessa operação. O lançador tem obrigação se exercido, e essa obrigação que ele tem, uma vez que ele negociou uma opção de compra, é a obrigação de vender. A expectativa do lançador é a de queda de preços, porque somente dessa forma ele consegue embolsar o prêmio como lucro dessa operação. No vencimento da opção, se ela for europeia ou até o vencimento, nós temos 3 resultados possíveis. O primeiro resultado, aqui descrito, é o preço, por exemplo, a R$5. O titular tinha expectativa de pagar R$20 em algo que custasse mais, para ele poder ter lucro. Se o ativo está sendo negociado abaixo desses R$20, não é vantagem para o titular exercer o direito que ele comprou. Dessa forma, a opção fica out the money, ou seja, fora do dinheiro, fora da expectativa que ele tinha com relação aos preços. No mercado dizemos que essa opção virou pó, e ela virando pó, quem lucra com isso é o lançador, que embolsa os R$300 pagos à vista pelo titular. A opção também pode ficar at the money, que é quando o preço de mercado é igual ao preço do strike. Nesse sentido, dificilmente o titular vai solicitar que o lançador venda a ele as ações, porque tanto faz. Então ele mantém a posição e perde o dinheiro pago no prêmio. Agora, se o preço do mercado ficou superior ao preço do strike, que é o preço de exercício, nós temos aí uma opção dentro do dinheiro, se tratando de call. Ele vai querer pagar R$20 em algo que custe mais do que esses R$20. No nosso exemplo, o preço de mercado proposto agora são R$30. O titular vai solicitar ao lançador que venda para ele por 20.000, que são R$20 vezes 1.000, aquelas opções contratadas. O titular vende imediatamente em bolsa essas 1.000 ações por 30.000, tendo um lucro bruto de R$10.000. Quando nós descontamos o custo da opção, que seriam os R$300 pagos à vista, ele tem como lucro antes do imposto de renda a soma de R$9.700. Para ter R$9.700 de lucro, ele investiu apenas a quantia de R$300, tendo uma boa expectativa quanto à variação de preço. Agora chegou a hora da gente explicar uma put, opção de venda. A situação que eu gosto de propor para que faça sentido analisar uma put é
um determinado indivíduo que possui uma carteira de ativos, no caso 1.000 ações com uma cotação de R$20, por exemplo, mas não pode vendê-los, não pode negociar nesse instante. Então o que ele vai fazer? Havendo a expectativa de queda de preços dessas ações, ele tende a comprar o direito futuro de vender essas ações por um preço pré-estabelecido. Nesse caso, para ficar mais legal o nosso exemplo, eu vou efetivamente te dizer que esse indivíduo vai fazer um intercâmbio usando essa grana. Então ele não pode, para poder cumprir os seus objetivos, perder dinheiro. Vamos montar uma estratégia agora de proteção de capital. E proteção, falando em derivativos, é hedge. Pois bem, o investidor vai comprar 1.000 puts para a ação que ele possui em carteira, com vencimento em 1 mês, pagando à vista para ter o direito de vender por R$20,50 o preço de 50 centavos. Ou seja, o prêmio pago para ter o direito futuro de vender algo foi de 50 centavos por unidade. Como foram 1.000 negociadas, o valor total do prêmio pago foi de R$500. Representando R$500, a perda máxima para o investidor que está posicionado dessa forma. O titular é comprador e o comprador tem um direito. Se ele comprou uma opção de venda, ele tem o direito futuro de vender os ativos dele por um preço pré-estabelecido, no caso R$20,50. Para garantir um preço futuro de venda, a sua expectativa tem que ser quanto à queda de preços no mercado à vista dessas ações. Assim você se protege dessa queda, travando um preço mínimo de venda dos seus ativos. Para fechar a operação, eu tenho um lançador que vendeu 1.000 puts para essa mesma ação, cobrando à vista o valor de 50 centavos por ação, totalizando R$500 de prêmio, com preço pré-estabelecido de R$20,50 e vencimento em 1 mês. Ou seja, as mesmas características atendidas, ele negociou esse ativo. O lançador é o vendedor da opção. O vendedor tem obrigação, e a obrigação dele é de fazer o contrário do nome da opção. Nesse caso, o vendedor de opção de venda tem a obrigação de comprar. E vai comprar o quê? 1.000 ações a R$20,50 lá no vencimento daqui a 1 mês, se ele for exigido pelo titular. Perceba que, recebendo R$500 à vista para poder fazer essa operação, o lucro máximo de um lançador são esses R$500 pagos à vista como prêmio. A expectativa do lançador, nesse caso, é a de alta de preços, porque com a alta de preços, ele não vai ser exigido na compra do ativo por um preço mínimo. Existem 3 resultados possíveis para put também. O primeiro resultado possível nessa operação é o preço estar a R$5. Significa que houve uma queda de preços em relação ao preço de exercício, e como essa é a expectativa do titular, a estratégia ficou dentro do dinheiro, ou como o mercado fala, in the money. Nesse sentido, o titular vai exigir que o comprador lhe pague R$20,50 para cada ativo e vai descontar desse valor o valor gasto com o prêmio para cada opção. Atendendo às grandezas propostas no exercício, o recebimento vai ser da ordem de R$20.500, abatendo o custo de R$500 e protegendo a sua carteira com valor mínimo de venda para R$20.000, atendendo a expectativa do nosso titular. Segundo resultado possível, seria a opção ficar no dinheiro. O termo é at the money. Significa que o strike está igual ao preço negociado no mercado. Nesse sentido, o titular não vai exercer o seu direito, porque tanto faz vender no mercado ou vender para o lançador. E o terceiro resultado possível seria um resultado com preço superior ao preço do strike. Por exemplo, R$30. Nesse caso, a estratégia está fora do dinheiro, ou out the money, porque o titular acreditava ou esperava a queda de preços e o preço, ao contrário, subiu. A tendência é que o titular não exerça o seu direito porque não é vantajoso para ele solicitar que alguém compre por R$20,50 um ativo que pode ser negociado a R$30 livremente no mercado. Na situação out the money, o nosso titular perde o valor do prêmio gasto, à vista inicialmente de R$500. E quase que finalizando o nosso trabalho com opções, chegou a hora da gente entender os gráficos.
São 4 gráficos, porque são 4 posições referentes às opções, e eu te convido para entender a formulação e a formatação desses gráficos junto comigo. Primeira coisa que nós vamos trabalhar é o contexto do gráfico, como ele é representado. Nós temos no eixo X, que é o eixo horizontal, a evolução do preço. Ele vai de 0 a infinito. E nós temos no eixo Y, que é o eixo vertical, a evolução ou involução do lucro. Ou seja, é nele que nós vamos ver o pagamento do prêmio e a questão de valer a pena ou não exercer a nossa opção. Este primeiro gráfico é o gráfico de uma compra de opção de compra. No caso, é o gráfico do titular de uma call. O que nós podemos perceber nele? Inicialmente, há o pagamento de um prêmio, ou seja, por isso que a nossa linha reta, onde eu tenho o indicativo do prêmio, está colocada de forma negativa no gráfico, porque o prêmio é pago de forma antecipada, e a partir de um preço X, vale a pena exercer o meu direito. E quanto maior é o preço, mais dinheiro eu ganho. No nosso segundo gráfico, que é o gráfico da venda de uma opção de compra, ou seja, é o gráfico do lançador de uma call, nós temos, inicialmente, o recebimento do prêmio, por isso que o prêmio está colocado de forma positiva no gráfico. A partir de um determinado preço, que é o nosso preço X, há a obrigação de venda desse determinado ativo. E a partir daí, o nosso lançador deixa de ganhar ou até perde dinheiro referente ao comprador. Na opção de compra, as linhas diagonais que indicam que a opção foi exercida estão colocadas da esquerda para a direita, simplesmente porque a minha expectativa é de alta de preços. Então, quanto maior for o preço, mais dinheiro eu ganho ou mais dinheiro eu vou perder estando na posição de lançador, ok? Identificamos o gráfico da compra de uma opção justamente pelo pagamento antecipado do prêmio. E isso está representado aqui no gráfico pela linha reta abaixo do eixo X. Como a expectativa é de queda, abaixo de um preço que está indicado como X no nosso gráfico, mas é o nosso preço de strike, o nosso titular exerce o direito dele de vender por aquele preço que ele havia estabelecido, aferindo a partir daí um lucro ou deixando de perder em relação ao mercado. Para finalizar o nosso conceito gráfico, esse último gráfico apresentado é o gráfico da venda de uma opção de venda, ou seja, é o gráfico de um lançador de put. A expectativa do lançador de put é para alta de preços, ou seja, ele gostaria que o preço fosse negociado acima do preço que ele garantiu comprar aquele ativo, para que ele possa aferir o lucro dele. Porém, no gráfico, como a expectativa da put é toda em relação à queda de preços, percebemos que a partir de um preço X, ele que tem um ponto positivo no gráfico começa a ter prejuízo ou a ter uma perda financeira em relação à expectativa do titular da put. Para finalizar, gosto sempre de explicar que as expectativas na put são para queda de preços. Então, quaisquer resultados positivos ou negativos notados são sempre com relação ao preço X e a queda do preço em relação a esse preço X. Agora, para que a gente consiga dialogar bem com a prova, existem algumas dicas ou alguns pontos que eu gostaria de reforçar, às vezes com uma didática diferente, mas que pode te ajudar a raciocinar e a, de forma prática, abordar os assuntos que nós vamos falar agora na prova. Tudo isso ainda referente a call e put, ok? Primeira dica, estratégias de hedge de posições, ou seja, proteção que vai ser cobrada com referência a algumas expectativas de prova. Compra de call, estratégia que trava o preço máximo de compra de um ativo e pode te proteger da alta de preços desse ativo. Compra de put, estratégia que vai travar o preço mínimo de venda desses ativos e pode te proteger da queda de preços dos ativos. Perceba que estratégia de hedge com opções são travadas nesse sentido em comprar uma call e comprar uma put. Ter direito de pagar um preço máximo ou ter direito de vender
por um preço mínimo aquele determinado ativo. Na nossa segunda dica, falando de opções, vamos trabalhar a questão das expectativas. O que são as expectativas? São as apostas que o investidor faz com relação ao preço. Ou seja, se ele quer alta, se ele quer queda dos preços dos ativos referente à posição que ele está assumindo. Gosto de lembrar que essa estratégia aqui todos nós aprendemos na sexta série, através da regrinha de sinais. Existem dois resultados possíveis, alta ou queda de preços. E esses resultados são atingidos através de posicionamentos. Vamos lembrar, por favor, da regrinha de sinais? Quando eu multiplico mais com mais, eu tenho resultado positivo. Se eu multiplicar menos com menos, eu também tenho da mesma forma um resultado positivo. Agora, se eu multiplicar menos com mais, eu tenho um resultado negativo. Por quê? Segundo a determinação que todos aprendemos, sinais iguais multiplicados, eu tenho um resultado positivo. Sinais diferentes multiplicados, o resultado é negativo. Lembra disso? Agora, como que eu aplico isso no mercado de opções para falar de expectativa? Da seguinte forma, as expectativas só podem ser duas, ou para alta de preços ou para queda de preços. Sempre que o posicionamento que eu assumir, ou seja, titular ou lançador, comprador ou vendedor, for igual ao nome da minha opção, opção de compra e opção de venda, call ou put, eu tenho um resultado positivo. Ou seja, eu quero alta de preços. Agora, sempre que o meu posicionamento for diferente do nome da opção, eu tenho um resultado negativo porque eu quero queda de preços. Isso fazendo uma associação. Para ficar mais fácil, vamos testar um entendimento aí com a minha narrativa. Se você é titular de uma put, sua expectativa é de alta ou de queda de preços? Essa pode ser uma pergunta de prova. Abrindo um pouquinho o conceito, primeiro eu preciso pensar em quem? Titular é o nosso comprador. Depois eu preciso pensar no quê? Put é uma opção de venda. Então, comprador de venda. Como o que eu faço é diferente do nome da minha opção, eu quero queda, porque para sinais diferentes o resultado é negativo. Agora, se, por exemplo, você é titular de uma call, titular comprar opção, ou seja, eu quero compra de compra, quer alta de preços. Por quê? Para sinais iguais o resultado é positivo, para sinais diferentes o resultado é negativo. E a nossa terceira Master Blaster dica vai falar referente à interpretação dos gráficos de opções. Agora a gente vai esquecer um pouquinho o conceito teórico e ir para uma regra prática e motora. Vamos identificar, num primeiro instante, a opção através das nossas mãos, onde a call, que é a opção de compra, vai ser representada pela mão direita, e onde a put, que é a opção de venda, vai ser representada pela mão esquerda. A disposição das mãos, de frente para o monitor de prova, vai te narrar qual é a opção que está sendo negociada. O segundo fator que nós vamos trabalhar é o posicionamento do nosso dedo indicador, porque o nosso dedo indicador vai fazer menção à linha diagonal, que indica ganho ou perda em relação ao resultado das opções. O dedo indicador indica o posicionamento, ou seja, se eu sou o comprador, o meu indicador vai estar para cima. Se eu sou o vendedor ou o lançador, o meu indicador vai estar para baixo. Dessa forma, titular, indicador para cima, lançador, indicador para baixo. Nesse instante, estamos finalizando aqui o nosso tópico de mercado de capitais falando de derivativos. Entender de derivativos torna você um profissional diferenciado no mercado. Vou pedir que você retroceda no capítulo, aproveite o material de apoio e absorva o máximo de informações e dicas do curso, não só para tirar a certificação, mas para que isso te torne um profissional diferente dos demais no teu ambiente de trabalho. E agora é a hora de testar os nossos conhecimentos com os nossos simulados.